Bem, esta é a última aula do nosso pequeno estudo aqui sobre a carta de Tiago. E neste final, o final da carta, Tiago vai abordar a questão dos juramentos, né? Os juramentos são proibidos, ou o juramento proibido, né? E a conduta cristã em várias áreas da vida. Então Tiago vai dar alguns conselhos, tá? Então vamos ver aqui a partir do verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tem sido um vício comum de muito tempo entre muitas pessoas fazerem juramentos para tentar provar que estão certas ou que não foram elas que cometeram determinada coisa e tudo mais, tá? O que aconteceu ao longo da história? Os juramentos, eles são rigorosamente controlados. Por quê? Por causa do terceiro mandamento, não chamar o nome de Deus em vão. O único juramento que pode ser respeitado, que pode ser seguro, é o juramento em nome de Deus, porque é o único que pode selar uma verdade como verdade. Somente Deus pode selar a verdade como verdade. No entanto, jurar falsamente usando o nome de Deus é um pecado gravíssimo, porque ofende o nome de Deus, associa a Deus a mentira, faz Deus testemunho da mentira, e o terceiro mandamento fala que Deus não terá por inocente quem chamar o seu nome em vão. Então, ao longo do tempo, as pessoas, o ser humano, ele é astuto. Então, ele vai maquinando formas. Sabe aquele negócio do jeitinho brasileiro? Mais ou menos isso, ele vai dando um jeitinho. Então, começou-se a fazer juramentos usando outras coisas. Juro pela minha mãe, juro pelo céu, juro pela terra, né? Juro pela alma de não sei quem, né? Então, começaram a tirar Deus do centro desse juramento. Isso os mais antigos. Hoje em dia, essas gerações, eles nem têm esse conceito de Deus ser o juiz da verdade. Eles nem pensam nisso. Já virou um vício. Fala, juro por tal coisa, né? Mas aqueles que ainda tinham isso latente, começaram então a manifestar essas manobras. Dá uma sensação que se eu tirar o nome de Deus no meio do juramento, aí então eu posso jurar falso, porque aí eu não ofendo o nome de Deus, e eu engano a pessoa, e tudo certo, tá? Só que, diante de Deus isso não é possível, porque como eu falei, o único juramento que sela uma verdade mesmo, que a pessoa pode falar, não, eu juro, porque isso é verdade de fato, seria em nome de Deus, mas aí teria que ser 100% verdade, certo? Porque Deus é 100% verdade. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram manipulando isso. E começaram, então, a jurar por isso, ou por aquilo, por tudo mais. Só que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, né? Nós falamos agora, a aula, para nós aqui, a aula passada, né? Que Tiago, essa carta tem um paralelo muito grande com o Sermão do Monte, né? No Sermão do Monte, o Senhor Jesus aborda a questão dos juramentos, né? Jesus se aprofunda nos 10 mandamentos. E ele aborda a questão do juramento. E ele fala, olha, não jureis nem pelo céu nem pela terra. Porque o céu é o assento de Deus, a terra é a estrada dos seus pés. Ou seja, tudo tem a ver com Deus. Então, se for jurar pelo céu, o céu é de Deus. Se for jurar pela terra, a terra é de Deus. Tudo vai invocar a criação de Deus, o que pertence a Deus, para envolver no juramento falso. Então, o juramento falso, ele simplesmente não pode acontecer. Então as pessoas faziam todas essas manipulações, tentando fugir da condenação do terceiro mandamento, mas é impossível, tá? Agora, isso não quer dizer que não se possa jurar de jeito nenhum. Se for verdade absoluta, né? Por exemplo, a testemunha no tribunal, onde o meirinho lá vai e põe a Bíblia, a pessoa tem que pôr a mão em cima da Bíblia, e juro, está jurando em nome de Deus ali, dizer a verdade. Então, isso ele pode fazer. O apóstolo Paulo fez juramentos, chamou Deus como testemunha
que se preocupava, né, com a igreja e que orava para aquelas pessoas e tudo mais, tá? Então Tiago aqui, Tiago, ele vem dizer aqui, né? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo, tá? Então, a palavra, o cristão, ele tem que zelar para que a sua palavra seja de fato uma palavra de credibilidade, onde as pessoas creiam nele. É melhor para ele, é melhor para o cristão viver assim, onde as pessoas possam falar: olha, esse daí, essa pessoa aí, ela não mente não. Se esse daí falou, a gente pode confiar nele. É melhor para o cristão viver assim. Tem muito mais vantagem de viver assim do que para tentar se livrar de problemas, né? Quando errar, errei, admitir, peço perdão, vou seguir em frente, né? Não queria ter errado, mas errei. É melhor para o cristão viver assim, tá? Vamos só para a gente amarrar essa parte aqui, lá em Mateus 5:34, onde o Senhor Jesus aborda essa questão. É de se supor, né, como eu falei na aula introdutória, que Tiago, esse Tiago que é o irmão de Cristo, né, ele ainda não era convertido, mas é de supor que ele estava presente quando Cristo fez o Sermão do Monte. E pelo jeito ele prestou muita atenção, porque ele realmente comenta muita coisa do Sermão do Monte, tá? Então, 5, aqui ó, a partir do verso 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser a estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque a tua cabeça não pertence a Deus. Você não pode criar um fio de cabelo novo para você, né? Porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Então, não juramos. E quando tiver que fazer algum tipo de juramento, temos que nos certificar que ali é verdade absoluta. Tá? É verdade absoluta, porque todo juramento vai envolver o terceiro mandamento. O autor da carta aos Hebreus, quando ele está falando dessa nova aliança, ele fala assim: pois Deus, não tendo ninguém superior a Ele mesmo por quem jurar, jurou por si mesmo. Então veja que todo juramento, o selo da verdade, é a garantia, né? Que é a fidelidade e a justiça de Deus. Tá? Os anabatistas, eles foi um grupo revoltoso que abandonou os reformadores e criaram regras novas. Eles abandonaram os preceitos da reforma, se rebatizavam e ensinavam que não era para cumprir as leis das nações, né? E mais um monte de coisa lá. Eles diziam que todo juramento deveria ser proibido, inclusive o juramento em tribunais. E isso não é verdade. O próprio Jesus, ele fala aqui, né? Não jureis em falso, mas sua palavra seja sim, sim, não, não. Tá bom? Bom, vamos lá. Versos 13 a 15. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, se houver cometido pecados. Tá? Aqui, irmãos, dessa passagem, essa passagem é correta, e é bíblica, e isso deve ser aplicado, né? Mas daqui surgiu uma doutrina que não é isso que o Tiago está ensinando. Surgiu uma doutrina errada aqui, no meio da Igreja Católica Romana, que é conhecida como extrema unção. É o fato de, quando a pessoa está morrendo, né? Quando a pessoa está nos últimos momentos da sua vida, então o padre vai lá e coloca um óleo, faz uma unção nele ali,
que é chamada extrema unção, baseado nisso aqui. E isso para eles é um sacramento. Tá? Só que isso é um grande erro. Porque quem cura, quem salva, quem perdoa pecados, quem dá vida, quem tira a vida, quem permite tudo isso, é o próprio Deus. E não a ação material, física daquele óleo, né? Então Tiago está dizendo aqui, está alguém entre vós sofrendo, né? Ele quer dizer, ele fala assim, né? Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Ele quer dizer que não existe um momento da vida de ninguém onde as pessoas não são convidadas a serem acolhidas pelo consolo e pela graça de Deus. Então, está alguém entre vós sofrendo, este momento, embora as circunstâncias sejam difíceis, que está causando um sofrimento, este momento é oportuno para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus sobre a vida da pessoa, né? Em todo momento, tá? Não há um tempo em que Deus não nos convide para Ele mesmo. Não tem um tempo que Deus não nos convida para Ele mesmo. Então, estamos sofrendo. Qual que é o procedimento? Oração. Orar. Porque Deus, Ele nos estende a mão a isso, né? Então, existe uma oposição espiritual tão forte, que muitas pessoas em meu sofrimento, eu mesmo já passei por isso várias vezes, e até se não vigiar, eu passo de novo, né? Em meio ao sofrimento, a pessoa não consegue orar. Isso afasta a pessoa mais ainda da providência da graça, da misericórdia, do alívio daquele sofrimento, né? Então é por isso que a orientação bíblica é: está alguém sofrendo, faça oração, porque não há um tempo em que Deus não vai acolher aquela pessoa, onde a graça de Deus está ausente. A graça de Deus e a misericórdia não tiram férias, elas estão ali. Estamos sofrendo por causa das circunstâncias da vida, tá? Então, as aflições devem nos estimular a orar. A prosperidade nos fornece motivos para louvor, né? Porque ele fala que está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores, né? Então, a prosperidade nos fornece uma ocasião para louvar a Deus. Mas a perversidade dos homens, ela é tão grande que muitas vezes no momento de prosperidade, os homens se esquecem de Deus, tá? Então veja, tanto no momento de sofrimento como no momento de alegria, de prosperidade, nós devemos estar unidos a Deus, né? Devemos orar sempre, claro, mas aqui especificamente, nos momentos de sofrimento, orar, não desesperar e abandonar tudo, não desistir, mas orar a Deus, porque não há um momento em que Deus não possa nos estender a mão. E nos momentos de alegria, lembrar de Deus, né? E não usufruir da sua alegria longe de Deus, mas lembrar de Deus, porque é Ele que providencia esses momentos, né? E pode tornar esses momentos duradouros, tá? Então aquele que está aflito fica desanimado e muitas vezes levado ao desespero, mas ele deve recorrer à oração para evitar todo esse mal. E o que está alegre não se afasta de Deus, porque no dia do sofrimento ele pode vir também. Então ele quando ele estiver alegre, ele rejubile em Deus, tá? Então Deus, ele colocou o canto dos salmos em oposição à alegria profana e desenfreada, né? E assim então expressa a alegria daqueles que são levados, como deveriam ser, pela prosperidade, levados a Deus. Então é por isso que nós gostamos de cantar salmos, né? Porque os salmos, eles são palavras que louvam a Deus. Nós temos garantia que aquela palavra é inspirada pelo próprio Deus. São salmos bíblicos, tá? Então, sobre a questão do óleo, né? Então, está alguém entre vós doente, verso 14. Chame os presbíteros da igreja. Veja como começa aqui já esse desvio teológico da igreja romana, né? Porque não é uma questão de sacerdócio, mas é uma questão de ofício, né? Não sacerdotes, mas ofícios. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Presbítero aqui se entende presbítero, bispo e pastor, tá? E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados, tá?
essa questão de achar que a extrema-unção vai salvar o enfermo, porque aqui está dizendo que vai salvar o enfermo, não é isso que ele está dizendo. O que está dizendo aqui, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Tá? Eles vão entender levantar espiritualmente para o céu, né? Se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Tá? Não é a ação do óleo que vai levantar o doente, nem a ação que vai curar o doente, e nem a ação do óleo que vai levantar essa pessoa. Eu peguei 3 exemplos aqui em que eles simplesmente não usaram o óleo. O óleo ele é usado como remédio. Antes de ver os 3 exemplos, vamos ver aqui o óleo sendo usado como remédio. Marcos 6,13. Esse aqui teria que aprofundar mais, mas a gente não tem tempo. Mas vamos ver assim mesmo. Marcos 6,13. Que diz assim: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Este óleo eles usavam como refrigério para os enfermos, porque a ação aqui é de Deus. Se eles não tivessem o óleo ali, eles expeliam os demônios e curavam os enfermos do mesmo jeito. Mas eles ungiam com esse óleo, porque esse óleo revigorava aquele enfermo. Eles não tinham recursos medicinais, né? Então é como hoje. Eu estou com dor de cabeça, você ora por mim e me dá um analgésico, entendeu? O que pode me curar é Deus, independente do analgésico ou não. Se não tiver um analgésico, Deus pode me curar de si mesmo, tá? E veja também aqui Lucas 10:34, é a passagem do bom samaritano, né? Onde o bom samaritano, eu falei, 10:34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Então, veja que o bom samaritano, quando viu aquele homem que havia sido espancado pelos salteadores, ele aplica vinho e óleo nos ferimentos daquela pessoa. Não é que ele põe óleo na cabeça daquela pessoa para o Espírito Santo curar a pessoa. Ele usa aquilo nos ferimentos como um remédio, né? O óleo sim, presente espiritual, claro que sim. Mas essa unção com óleo, ela é algo revigorante. O que faz a ação espiritual é a ação de Deus, não precisa de óleo. Se Deus vai salvar aquele moribundo ou não vai ser a extrema unção do padre que vai salvar ele. E ele nem vai se perder por causa que o padre foi da extrema unção, ou se o padre não foi da extrema unção. Ele não vai nem ser salvo, nem se perder por causa deste ato. Simplesmente, se o nome dele estiver no livro da vida, se ele se submeteu a Cristo, se ele se arrependeu e se regenerou, ele será salvo. Aquele que fizer o bem será salvo, vai ser salvo, né? Não vai adiantar uma extrema unção se ele não, tá? Aqui nós vamos ver esses 3 exemplos que eu vou dar, onde não há a ação do óleo. Veja, Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 22 e 23. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me, segundo Reis 4, né? 32 e 33, perdão, irmãos. 32 e 33. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E o menino levantou. Então, veja que em situações extremas, né? Esse menino não precisou dessa ação de óleo. A outra situação que eu quero comentar com os irmãos é do apóstolo Paulo. Está lá em Atos capítulo 20, verso 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Foi quando Paulo se prolongou muito com o seu sermão, como eu estou prolongando agora. Espero que ninguém caia no parapeito, né? E eu estava lá, dormiu, Paulo pregou até meia-noite, ele dormiu,
caiu do parapeito e morreu. A Bíblia diz que ele morreu. Então Paulo se inclinou sobre ele sem essa ação do óleo, né? Sem o óleo. E sem fazer alarde. E sem fazer alarde. Ele falou, calma, a vida está nele. Ele voltou, falou, eu fiz um milagre aqui, glorifica todo mundo, fica todo mundo em pé. Ele não fez isso. Ele falou, calma, ele já, né? Ele ressuscitou. Quer dizer, a vida está nele, Paulo falou, né? Nós sabemos que ele ressuscitou porque a Bíblia fala que ele morreu, né? E o próprio Senhor Jesus, ali, João 11, quando ele ressuscita Lázaro, se você quiser abrir lá em João 11, 41 a 43. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, aqui Jesus está orando, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então ele fez essa oração para testemunho deles, não porque ele sabia que Deus ouviria ele, pedindo a ressurreição de Lázaro, né? E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, saiu da tumba. Então veja que em nenhuma dessas passagens extremas, como em vários outros casos de enfermos que eles curaram, né? O cego Bartimeu, aquele paralítico na Porta Formosa e tantos outros, não havia essa questão de usar o óleo, né? Então o óleo eles aplicavam por uma questão de revigorar a pessoa, tá? Então é isso. E por fim, irmãos, para nós terminarmos, né, a carta, voltemos lá, Tiago 5. Deu para entender bem, irmãos, essa questão do Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Confessar os vossos pecados uns aos outros, né? Em nenhum momento a Bíblia fala que você tem que ir no presbítero ou no pastor para ficar confessando pelos pecados, né? Diz confessar uns aos outros. E confessar uns aos outros não é falar, nossa, hoje eu cometi o pecado tal, cometi o pecado tal, eu cometi o pecado tal. Né? Não é isso. É você confessar diante dos homens que você também é pecador. Se o outro irmão está com dificuldade para vencer uma fraqueza, se ele errou em alguma coisa, nós também somos pecadores. Então confessar, a nossa confissão é que nós também precisamos da graça de Deus, né? E um suportando o outro para que a gente possa vencer essas dificuldades. Nós devemos procurar a santidade. Versos 17 e 18 são versos testemunhais. Não vai dar tempo mais de comentar, mas eu vou falar. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Isso aqui, Deus havia capacitado Elias com esses dons extraordinários, assim como capacitou os apóstolos, né? E aqui, Deus não havia mandado Elias falar para o rei Acabe que ia ficar 3 anos sem chover. Elias fala para Acabe segundo a palavra dele mesmo, porque Deus o havia capacitado com esses dons, tá? Agora, o interessante aqui é que fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, né? E orou. Então não existe super-homem. A nossa força é Deus. A nossa força é Deus, né? Tá? E por fim, né, os versos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados, porque esses pecados iriam condenar, né, essa pessoa, tá? Então esses pecados serão cobertos, a alma salvará, tá? Aqui eu quero deixar um alerta aí para alguns reformados que ficam criticando os pentecostais que falam que vão ganhar almas, né? Aqui de certa forma é ganhar uma alma, né? Então eles não estão errados quando eles falam isso. É claro que se a gente levar o pé da letra, ferro e fogo, quem salva é Cristo, quem vai ganhar as almas é Cristo, né? Mas a gente pode alcançar uma alma levando a palavra de Deus, e se a pessoa se regenerar, se converter, glória a Deus, né? Essa pessoa foi salva e multidão de pecados foram cobertos.
Termina aqui então essa carta de Tiago, espero que tenha sido para a edificação dos irmãos e útil. Convido a todos também para que vejam e assistam, né, os que estiverem aqui conosco presencialmente as duas cartas de Pedro, estudaremos, tá? E os demais que quiserem acompanhar pelas playlists do nosso canal. Deus abençoe a todos.